Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, continuamos aqui na nossa programação do dia 18 de fevereiro. A nossa programação da TV Notícias Agrícolas começa ali às 8 horas da manhã. Então é muito importante que você que nos acompanha se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, afinal de contas isso ajuda o nosso canal a crescer e você recebe as notificações sempre que um vídeo novo vai ao ar. Essa semana temos muitos assuntos especiais acontecendo, dentre eles um crop tour lá na Argentina, já trazendo as primeiras informações de como estão as lavouras argentinas. Né? A Argentina é o nosso principal competidor aqui na América do Sul, né? Para grãos, soja, enfim, é muito importante ficar atento para o que está acontecendo lá. A gente sabe que na Argentina tem uma onda de calor que está pegando lá o país e parte dessa onda de calor pegou lá o Rio Grande do Sul, enfim. E a onda de calor, pessoal, tá pegando agora aqui no Sudeste, hein? Sudeste muito quente mesmo. Em especial temos lá para o Rio de Janeiro. Mas quem vai dar essas informações é a Andréa Ramos, que está aqui com a gente. Andréa, seja bem-vinda ao Notícias Agrícolas. Muito obrigado, Erickson. Bom dia a você e bom dia a todos os que acompanham aí o Notícias Agrícolas. Bom, Andréia, a primeira coisa que a gente Oi. precisa falar é essa onda, esse calorão, tempo muito Isso. abafado. O que você trouxe aqui para a nossa previsão do tempo de hoje? Pois é, vamos olhar aqui a imagem de satélite. Aqui tem um conjunto de informações. Nós temos em branco as nuvens, em linha as isobras, que são as linhas de pressão, baixa pressão, alta pressão, e em pontos coloridos é o radar. Então, está tendo aí uma superposição de informações para exemplificar realmente o que está acontecendo nesse momento. Como você bem colocou, o potencial agora é esse calor, é essa tendência dessa quentura manter, né? Ontem já tivemos aí temperaturas batendo recordes, principalmente no Rio de Janeiro e também em São Paulo, e hoje tem essa tendência. Isso é devido justamente à atuação desse anticiclone, está aqui, ele atuando, então ele favorece essa manutenção dessa massa quente e seca, porque também está tendo aí diminuição da umidade, e com isso aquela característica que a gente chama de bloqueio atmosférico, que é justamente quando fica aí de 5, 7, até mesmo 14 dias com essa tendência desse bloqueio. Além dessa ampla atuação desse bloqueio, como nós estamos observando, que não só atua aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, mas pega também Minas Gerais, Espírito Santo, boa parte da Bahia e até essa parte mais central que envolve uma pequena porção do Tocantins, Goiás, também essa parte aqui sul, né, de Goiás e inclusive também uma parte mais aqui do Nordeste do Mato Grosso do Sul. O interessante é notar que, pelas imagens de satélite, como a gente está com essa frente ela está atuando mais aqui nessa parte, mais aqui do Atlântico Sul. Mas além dessa frente que ocasionou essas chuvas que foram observadas desde domingo no Rio Grande do Sul, ainda chovendo em Santa Catarina, com potencial de chuva com volumes muito significativos para acontecer nessa área ainda para o dia de hoje e até mesmo amanhã, seguindo também aqui para o Paraná e até atingindo o Mato Grosso do Sul, um cavado. Nós temos aí esse cavado, ele é uma área alongada de baixa pressão. Essa definição dá em função justamente porque ele aumenta a atividade de umidade na atmosfera, ele aumenta, ele acelera a entrada de umidade na atmosfera, e com isso você tem aquela formação de nuvens de chuva. Diferente dos sistemas de alta pressão, quando você tem a inibição de formação de nuvens de chuva, aí você tem um tempo aberto, com pouca nebulosidade, como nós estamos observando aqui, e com aquela tendência de realmente ficar quente. Já na região norte, mantém aquele padrão, a IPCZ zona de convergência intertropical atuando, favorecendo, bastante nebulosidade em praticamente toda a região, e olha, já com indicativos de chuva nessas áreas próximas a Manaus, como nós estamos observando, e também no oeste do estado. Tendência é essa manutenção ainda no decorrer da semana, vai seguir com uma tendência que nós estamos observando já tem aí desde janeiro, início de fevereiro, com essas chuvas localizadas mais aqui nessa parte oeste
da região norte, atingindo mais o oeste, parte da região nordeste, porque tem chuvas ainda que, quando a gente olha para a área do Maranhão, Ceará, Piauí, temos também essa tendência de chuvas, até por conta das instabilidades associadas com a ITCZ. Por mais que ela esteja atingindo mais essa área norte da região norte, ela também atinge essa faixa norte da região nordeste. E já na região centro-oeste, tem aí uma abertura de tempo, até por conta desse anticiclone que favorece aí você vai ter até uma nebulosidade variando, que mas nada muito de chuva. E as chuvas elas vão ficar mais concentradas nessa parte oeste de Mato Grosso, também de Mato Grosso do Sul, e em função desse cavado, e até mesmo da frente, que ela já está posicionada mais no Atlântico Sul, vai proporcionar umas chuvas aqui no decorrer da tarde, no sul do Mato Grosso do Sul, e também pegando essa parte mais leste. Vamos olhar aqui a relação às temperaturas, que é o calor. Ontem as estações do IMET registraram 41,3, lembrando que isso, a temperatura é aquela que a gente registra nos nossos termômetros, mas com a umidade associada, a sensação térmica é bem maior, então você vê que todos os pontos aí da capital do Rio de Janeiro atingiram valores acima de 40 graus. O Alerta Rio chegou a medir em suas estações até 44 graus, então foi realmente muito quente, ocasionou aí um recorde do ano e até mesmo histórico para determinadas estações lá do Alerta Rio, e as estações do IMET também registraram essas temperaturas aí em alguns pontos, olha, chegando aqui em Niterói a 42 graus. São Paulo também teve essa tendência de temperaturas elevadas, foram registradas aí ao longo do período temperaturas acima, olha, você tem aqui 35,1, principalmente nessa parte mais oeste da região, chegando aí a 36, então realmente foi muito quente aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, em função desse bloqueio atmosférico que está favorecendo aí a manutenção desse calor, dessa onda de calor que está atuando. Em relação às chuvas nas últimas 12 horas, ressalto, né, aquela, como a gente viu aqui na imagem de satélite, essa situação que o radar está indicando aqui, com instabilidades e chuvas, principalmente nesses pontos mais em amarelo. As últimas 12 horas está com esse indicativo, tivemos aqui em Campina da Lagoa, no Paraná, 43 milímetros, mas olha, segue ainda com chuvas, diminuindo sim, mas ainda com uma tendência de atingir aqui também mais essa parte de Santa Catarina, pegando também Paraná e o Mato Grosso do Sul. Vamos olhar para a previsão agora do modelo europeu, agora na parte da tarde, como a imagem satélite já está identificando, quando a gente, eu vou diminuir aqui um pouquinho o zoom, só para nós termos aí essa tendência, essa verificação, já começa a abrir o tempo aqui no Rio Grande do Sul. Com a entrada dessa frente, você sempre tem uma massa de ar fria, vai diminuir as temperaturas, mas olha, cuidado, o calor vai voltar. É só mesmo uma tendência de hoje para amanhã, uma amenizada nesse calor que o Rio Grande do Sul está enfrentando desde janeiro, mas a partir de quinta já começa de novo a aumentar as temperaturas e podem chegar a ultrapassar seus 35 graus, principalmente aqui nessa parte mais oeste do Rio Grande do Sul. Então, hoje e amanhã segue amenizando um pouco esse calor, mas volta a atuar nos próximos dias. Já as chuvas, elas na parte da tarde vai estar aqui mais nessa parte nordeste de Santa Catarina, principalmente próximo de Joinville, Jaguará do Sul, segue com essa tendência toda aqui nessa área centro-sul do Paraná, e você vê que ele já está dando aqui um sinal de uma chuva em São Paulo. Então, tem essa possibilidade, sim, vai esquentar, as temperaturas máximas geralmente decorrem ali a partir até às 15 horas, e já no final da tarde já pode ter aí a possibilidade, até porque o avanço desses sistemas vai trazer, a gente fala de pré-frontal, é quando tem um aumento da temperatura, e em seguida uma chuva associada. Lembrando que essa chuva pode vir, sim, acompanhada com todas aquelas características de tempestade, pancada de chuva, trovoadas isoladas, rajadas de vento e até a possibilidade de queda de granizo, uma vez que está muito quente a atmosfera os últimos dias, e aí tem essa tendência de hoje já termos aí essas chuvas para a região sudeste. Além dessa parte, também chama atenção aqui uma pequena parte, no extremo sul
de Minas Gerais, mas ainda dentro da possibilidade. Atenção também chama atenção para essa área próxima a Campo Grande, que também pode desenvolver aí uma situação de chuvas, essas chuvas também podem decorrer com essas características de tempestade. E já do centro-norte do país mantém aquele padrão que nós estamos observando, com mais chuvas, com volumes significativos acontecendo, de forma pontual, mas ainda assim pegando mais essa parte oeste do Amazonas, Acre também, principalmente a parte sul, e Rondônia, com essas características de chuva, pontualmente, de uma forma com volumes mais significativos. Já olhando Mato Grosso, você vê mais essa parte oeste e sul, e Mato Grosso do Sul também atingindo essa parte mais norte, principalmente nesse eixo aqui próximo a Campo Grande. Na região Nordeste segue essa previsão de chuvas mais na faixa norte, até para a ponta da ITCZ, e olha, ele já está dando aqui um indicativo de umas chuvas pontualmente significativas entre Rio Grande do Norte e Pernambuco. Então, bastante atenção que por estar quente, o que é, o Brasil todo está quente, o mínimo hoje é ali na região norte, mas de qualquer forma ainda se mantém quente, porque a região norte ela tem essa característica, mas ainda assim pode proporcionar umas chuvas, mas mais associadas aí com a ITCZ, o mesmo pulso dela, que ela estabiliza, cria umas certas estabilidades próximas à região litorânea e pode proporcionar umas chuvas associadas. Quando a gente olha níveis de tempestade, o índice de tempestade para hoje, olha, ele está bem, é interessante observar, eu chamo a atenção aqui para essas áreas de Ribeirão Preto, Pouso Alegre, que tem essa tendência aqui de trazer, e volto a dizer que são aquelas características mesmo, porque esse índice de tempestade, ele está associado justamente com aquela condição de pancada, trovoada, rajadas de vento e também trovoadas isoladas. Lembra que ele está mostrando aqui toda a área praticamente do Paraná, segue com essa tendência mais aqui nessa faixa nordeste de Santa Catarina, tem o sul do Mato Grosso, pegando também toda essa faixa de Mato Grosso do Sul, e quando a gente olha a região norte, também segue pontualmente definindo padrões aí com volumes de chuvas significativos, e chama atenção aqui para Teresina, no Piauí, que hoje também pode aí ter chuvas com volumes significativos, em forma de pancada sim, mas que pode ocasionar algum transtorno. Então, os índices de tempestade ainda mantêm aquele padrão que a gente está observando na última semana, e segue com essa tendência. Para amanhã, nós temos aí a continuação, mas aí já tem evolução, amanhã já tem até um indicativo maior de chuva chegando em São Paulo, hoje pode ficar na possibilidade, pode ter sim, finalzinho da tarde para a noite, mas amanhã mantém esse padrão para São Paulo. Você vê que o anticiclone ainda atuando e aí não favorece chuvas aqui para o Rio de Janeiro. Há uma possibilidade pequena, mas ainda assim mais no extremo sul do estado. Capital mesmo ainda segue com essa tendência de temperaturas elevadas. Deixa eu colocar aqui para 18, que não difere muito, mas de qualquer forma dá esse indicativo. Ele aumenta aqui o volume de chuvas nessa área sul de Mato Grosso do Sul, então bastante atenção, e o mesmo no noroeste aqui do Paraná. Então, tem esses pontos que ele mantém, até porque fica ainda à frente atuando, o cavado também proporcionando, esse cavado, esse centro de baixo que está aqui entre o Paraguai e a Argentina, favorece a organização de cavados e, com isso, trazendo toda essa estabilidade para essa área. Na região norte, o padrão persiste, amanhã já tem umas chuvas aqui mais concentradas no norte, quando a gente olha aqui o Amapá, nordeste do Pará, também o noroeste do estado, e todo o Amazonas também, com bastante estabilidades acontecendo, e com aquelas chuvas constantes que estão ocorrendo, principalmente em Manaus. Segue também no Acre, Rondônia, oeste do Mato Grosso, pegando também essa faixa toda de Mato Grosso do Sul, e aonde está o anticiclone atuando, bem definido, ele mantém ainda um tempo quente, seco, sem perspectivas de chuva. Já na quinta-feira, você já tem aí uma evolução, mais aqui no parte central do país, já pega quase praticamente todo o Mato Grosso, mantendo aqui em Goiás, Brasília, Tocantins, aqui nessa parte sul do estado, Minas Gerais, Rio de Janeiro, olha, mais uma vez, então, pelo menos até quinta-feira segue com essa tendência de calor. São Paulo já ameniza essa condição, mas ela fica posicionado mais nessa parte sudeste do litoral do estado, e olha, mantém, inclusive já tendo chuva chegando aí em Curitiba, com volumes significativos ali para quinta-feira, e ele ainda mantém esse padrão que nós estamos observando aqui para Santa Catarina. Já na sexta-feira, você já tem um padrão
já diminuem as chuvas aqui e já volta a ocorrer, até porque você tem aí a possibilidade já de organização de um centro, aí vem aqueles cavados e vão atuando e já tem uma possibilidade de um retorno de chuvas aqui para o oeste do Rio Grande do Sul. Vão ter um dia quente e com a entrada de umidade favorecendo essas instabilidades e pontualmente podem ocasionar temporais aqui nessa parte mais noroeste do Rio Grande do Sul, também pegando o oeste de Santa Catarina, sul do Paraná, chega também um pouquinho aqui em São Paulo, mas mais no interior da região. Mato Grosso do Sul também tem uma tendência de estabilidade, mas ainda mantém nessa parte mais sul do estado. Você tem aqui já uma mudança nessa parte, principalmente no sudeste de Minas Gerais e já no norte de São Paulo, uma tendência de chuva, e já chega uma chuva aqui, principalmente no sul do do Rio de Janeiro. Como a gente pode observar, ele já está dando aqui um indicativo de uma possibilidade de chuva chegando aqui, ainda não na capital, ainda mantém essas temperaturas elevadas para sexta-feira, mas no sul do Rio de Janeiro, você já tem aí um indicativo desse panorama. Já na região norte, do centro ao norte do país, você mantém, né, como nós estamos observando, é uma tendência aí até finais de fevereiro, segue esse padrão, intensifica em Belém, como nós podemos observar, então sexta-feira segue com chuvas com volumes significativos atuando aqui na capital, o mesmo se pode se dizer aqui no Maranhão, próximo à capital de São Luís, também em Fortaleza, pegando essa parte mais noroeste do Ceará e no Piauí. E com uma possibilidade de chuvas aqui nessa área próxima a Salvador. É interessante notar que o anticiclone ele fica oscilando, a atmosfera ela é dinâmica, mas ele ainda mantém esse padrão mais na parte central do país e pegando também partes aí da região sudeste, mas com um alívio. E volto a dizer, essas chuvas, com esse calor associado com esse aumento de umidade, vem em forma de temporais, então tem que ter muito cuidado aí para os próximos dias. Vamos só olhar rapidamente o sábado, para a gente ter uma ideia de como é que vai ficar o sábado. Aí o sábado já tem ali um indicativo maior aqui chegando próximo a Minas Gerais, principalmente pegando aqui o sudeste do estado. A parte central e norte ainda vai persistir com esse padrão do anticiclone, o mesmo acontecendo nessa parte mais central que envolve Goiás e Brasília, mas aumenta também aqui para todo o estado de Mato Grosso do Sul, mantendo aqui no Paraná e também numa parte mais central de Santa Catarina. A gente vai observar aqui boa parte do Rio Grande do Sul segue uma tendência e volta a aumentar as temperaturas e com pouco indicativos de chuva. E já na região norte mantém esse padrão, oscilando de pontos em pontos, mas mantendo como uma área de bastante estabilidade, atuando aqui em boa parte da região, atuando no Amazonas, Acre, Rondônia, essa parte também do Pará e o estado do Amapá. Então, temos aí essa tendência para os próximos dias, os índices também estão indicando, como a gente pode observar quando a gente olha para amanhã, intensificando. Na quinta-feira também a gente tem essa característica, na quinta-feira chama atenção essas áreas aqui de Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Paraná, o mesmo acontecendo para o oeste de Mato Grosso, boa parte da região norte, olha como é que Teresina aí para quinta-feira tem indicativo de índice de tempestade elevado, assim como também São Luís, Belém. Então, realmente, a ITCZ mantendo essa configuração, agora em fevereiro ela tem esse indicativo, olha aí, sexta-feira como é que está, chega aqui em São Paulo, né, atenção aqui, nessa área toda de São Paulo, do centro ao oeste do estado, essa parte oeste aqui de Mato Grosso do Sul, Corumbá, Dourados, Campo Grande, então vai tá com índice de tempestade alto, elevado para essas áreas aí na sexta-feira, e com isso pode sim trazer aquelas chuvas com aquelas características já comentadas. E o mesmo aqui para toda a região norte. Então, tem esse indicativo, mas olha, as temperaturas elas ainda vão se manter, apesar dessa incursão pelo oceano, mais pelo oceano da frente, e esses cavados associados, eles vão manter chuva, mas o calor ainda vai persistir. A gente vai ter aí, lembrando que uma definição de onda de calor é quando se dá temperaturas acima de 5 graus em relação à climatologia, e isso vai estar persistindo, em alguns momentos pode ficar em 3, em 4, em 5, até mais de 5 pontualmente, mas de qualquer forma, apesar dessas chuvas, ameniza um pouco hoje no Rio Grande do Sul, mas aí segue uma tendência ainda
de calor, como a gente pode observar para amanhã, olha como é que intensifica um pouco essa área, mantém esse padrão quente aqui, como nós estamos observando, nessa parte central do país, que envolve também não só a região sudeste, mas também o centro-oeste, que apesar do calor, vai ter chuvas, mas com essa condição típica do verão, que é o calor, umidade, favorecendo aí esse padrão. Na quinta-feira também você tem, na sexta, olha como é que ele intensifica, e sábado também, ou seja, pelo menos até na próxima semana, no decorrer da semana e final de semana, você tem o calor associado, ameniza em 2 dias, mas volta de novo a acelerar, como você vê aqui, olha, para sábado, já intensifica aqui nessa parte mais oeste do Rio Grande do Sul e mantém esse padrão aqui na parte central. Então, é assim, a tendência é essa mesmo, a gente está seguindo esse padrão de calor, um calor que vai persistir pelo menos até final de fevereiro. Olhando o Cosmo, que é o modelo que o IMET utiliza para a precipitação das próximas 24 horas, para o dia de hoje, né, segue ainda essa tendência, olha como é que ele está dando esse volume significativo aqui nessa parte nordeste de Santa Catarina, pegando o sul do Paraná também. Ele já dá esse azul, é aquele traço de chuva, mas ainda assim já dá indicativo, mas um ponto maior vai ser realmente essa parte mais sudeste do estado. Nós temos também aí na região norte todo esse padrão, lembrando que esses pontos em vermelhos e roxos são aqueles volumes mais significativos, a partir de 60, 70 milímetros. Ele está indicativo, olha a ITCZ aqui, influenciando, favorecendo toda essa condição de chuvas que nós estamos observando. Quando a gente vai para quarta-feira, a gente já vê essa tendência, olha, intensificação, como a gente pode perceber, ainda vai ter chuvas ali no norte do Rio Grande do Sul, o Cosmo está indicando, ele pega toda essa faixa aqui também do Paraná, mantém a atividade, olha como é que ele está aqui com o anticiclone atuando, ele não tem chuvas aqui para o Rio de Janeiro, não tem chuvas para o Espírito Santo, Minas sofre também com essa tendência de não ter chuvas aí para quarta-feira, mantendo esse padrão do centro-norte com chuvas com volumes significativos. Você vai ali para já quinta-feira, você tem essa tendência de diminuir, né? Na quinta já começa a diminuir aqui em Santa Catarina, mas mantém alguns volumes e pontualmente com volumes significativos aqui nessa faixa mais leste da faixa litorânea. O Paraná segue com uma tendência mais na parte central e norte do estado, mantém aqui no litoral sudeste esse acumulado que pode ser significativo, e mais uma vez do centro-norte aí com essa tendência, o norte realmente mantendo esse padrão de muitas chuvas que estão já impactando diretamente a sociedade como um todo, porque está tendo muitas chuvas e fica ali confinado, mantendo praticamente todos os dias com chuvas. E o anticiclone atuando. Lembrando que aqui no Rio Grande do Sul você já tem entrada daquela alta e já favorece, já começa a ter aí aquela evolução de temperaturas. Quando a gente olha para os próximos dias, aí no dia já na sexta-feira, a gente já vê esse padrão, né? Mais uma vez o anticiclone atuando ali nessa parte mais central do país. Olha que ele pega Minas Gerais, principalmente todo o estado, né? Você tem aí uma possibilidade só numa ponta do Triângulo Mineiro e aqui nessa parte sudeste, mas ainda assim com pouco indicativo, já diminui as chuvas em Santa Catarina, Paraná, fica mais aqui nessa parte realmente leste de São Paulo, então vai ter chuvas aqui nessa parte do litoral sudeste do estado, mantendo esse padrão que nós estamos observando no centro, né, principalmente pegando aqui oeste de Mato Grosso, Rondônia, toda essa faixa aqui do Amazonas, Acre, Pará, Amapá, olha como é que ele aumenta aqui o volume de chuvas para o Maranhão e também, inclusive, aqui pegando do centro-norte do Piauí, tendo aí essas chuvas que podem chegar à capital, e o mesmo acontecendo nessa parte mais noroeste do Ceará. Isso é sexta-feira, vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui no sábado, só para a gente ver como é que vai ficar o sábado, e o sábado vem aí com essa tendência, pode ocasionar umas chuvas próximas à capital, volta a ter essa possibilidade de chuvas na capital aí no sábado. Ele dá um indicativo de chuva no Rio de Janeiro ali para sábado, mas ainda assim bem pequeno, valores insignificantes, mas aí dá um indicativo que pode ter aí uma possibilidade de chuva chegando para o Rio de Janeiro no final de semana.
e, entretanto, mantém, olha aqui, ele intensifica aqui nessa parte mais sudeste e sul de Tocantins, que é o diferencial, ele aumenta também aqui nessa parte mais sul do Mato Grosso, inclusive pegando aí a capital Cuiabá, e o mesmo acontecendo mais nesse noroeste de Mato Grosso do Sul. Vamos olhar a questão do acumulado dos próximos dias, começando de hoje e indo até sexta-feira. Então, o que o Cosmo está indicando? Está indicando a manutenção dessas chuvas do centro, né? Quando a gente olha aqui para do norte de Mato Grosso para cima, os volumes mais significativos vão ser ainda aqui nessa área da região norte, parte da região nordeste, quando a gente olha o Maranhão, principalmente do norte, do centro ao norte do estado, o mesmo acontecendo com o Piauí, o mesmo acontecendo com o Ceará. Chuvas também aqui no Rio Grande do Norte para os próximos dias, que podem acumular valores significativos, e o mesmo acontecendo aqui próximo a Recife. Temos também alguns acumulados que podem chegar até em Alagoas, Alagoas e também Sergipe, e nessa faixa litorânea que atinge aqui também, que pode até ter chuvas em Salvador, mas são chuvas moderadas, chuvas realmente com volumes mais significativos, ainda mantendo-se aqui nessa faixa norte do país e interagindo aqui também nessa parte mais sul, quando a gente olha Santa Catarina, então bastante atenção, que até sexta-feira os volumes vão ficar concentrados aqui do centro para o leste, chama atenção essa parte mais nordeste do estado, pegando também todo o Paraná, e essa parte mais sudeste, do litoral sudeste de São Paulo. E vamos olhar agora a questão da próxima semana, já começando amanhã. Hoje finaliza esse período, essa anomalia de precipitação, lembrando que os valores negativos é um indicativo de que as chuvas vão ficar abaixo da média, não significa que não vai chover, mas sim vão ficar abaixo da média, e os positivos em azul, e o indicativo de que as chuvas vão ficar acima da média. Isso é um campo de anomalia. Então, o que você tem aqui? Essa tendência fecha esse ciclo que a gente está observando muito aqui nessa parte central, nessa área mais do interior da região Nordeste, aqui também, né, nessa faixa de Minas Gerais, esse indicativo, essa faixa aqui também de São Paulo, teve essas chuvas nos últimos dias que amenizou e proporcionou chuvas que de sábado até terça, até de domingo até segunda acumulou em alguns pontos aí valores próximos de 100 milímetros. Já que para o próximo ciclo, que começa amanhã e vai até dia 25, terça-feira, olha como é que ele já diminui a quantidade de chuvas, ele aumenta nesses pontos mais sudeste de Minas Gerais, pegando também essa faixa mais norte de São Paulo, tem um aumento aqui nessa faixa extremo sul do Rio de Janeiro, mas ainda assim com indicativo de quase nada de chuvas aqui nessas áreas que persistem no Espírito Santo e norte do Rio de Janeiro, mantém aquele padrão de chuvas aqui nessa faixa mais oeste, que envolve Roraima, o Amazonas, tem também uma diminuição de chuvas aqui no Amapá, nessa parte noroeste, não significa que não vai chover, mas esse período vai dar um indicativo que vai ter aí uns dias sem chuva, e alguns pontos em azul. Na faixa do sul, a gente observa que volta aquela tendência de chuvas bem abaixo da média, e olha, quando a gente olha a questão das temperaturas, elas, esse ciclo de hoje que fecha, manteve essa questão de quenturas aqui, esse calor que a gente está observando, aqui associado mais com as chuvas e com isso a temperaturas mais amenas, mantém esse padrão mais aqui nessa faixa nordeste, e no próximo ciclo ele já dá um indicativo aquela tendência observada, vão ser dias quentes e com chuvas associadas. Então, a gente volta a ter um período de chuvas aqui para essa região do Rio Grande do Sul, principalmente quando a gente olha aqui do centro ao sul. Não significa que não vai ser quente, vai ter uns dias aí quentes, mas com chuvas associadas, e mantendo na parte central do país, quando a gente olha principalmente Mato Grosso do Sul, pontos de Goiás, oeste de Minas Gerais e também de São Paulo e o noroeste do Paraná, a tendência aí dos próximos dias nós termos temperaturas elevadas, manter o calor que já está associado. Andréia, tivemos um problema técnico com a Andréia, a gente vai tentar retomar aqui, mas de forma geral o que ela estava mostrando é essa questão, né, tanto das anomalias de chuva, mostrando ali, né, dos últimos dias que temos um pouco abaixo da média em Minas Gerais, áreas de São Paulo
Rio de Janeiro, e para os próximos dias isso deve se normalizar e voltar a ter chuvas, né, em algumas regiões de São Paulo, né, uma anomalia mais positiva ali para norte de São Paulo, sul de Minas e outras regiões como o sul do país, né, Rio Grande do Sul, essa anomalia volta lá para baixo. Ou seja, notícias mais para frente preocupantes, principalmente para o pessoal do Rio Grande do Sul, que a gente já vê perdas acontecendo, né? A Realidades da Safra de hoje, com o Guilherme Dorigatti, mostrou um pouco essa relação das perdas que estão acontecendo lá no Rio Grande do Sul, devido a uma longa estiagem. Essas chuvas recentes que tiveram lá no Rio Grande do Sul não foram o suficiente para repor, né, o que precisava. Então temos perdas devidamente consolidadas lá no Rio Grande do Sul. Bom, temos a Andréia de volta. Andréia, a gente está se reconectando com a Andréia. Assim que ela estiver aqui com a gente, nos escutando, a gente retoma o ponto que ela estava falando. Enquanto isso, pessoal, vou passar algumas notícias que eu separei aqui, que é essa questão do Rio de Janeiro, né? A Andréia comentou um pouco, né? Mas o Rio de Janeiro atingiu um calor muito alto. Inclusive, Rio de Janeiro colocou, né, em alerta de nível 4 o calor lá. O que significa isso, né? A cidade do Rio de Janeiro atingiu o nível 4 de calor, o segundo mais crítico definidos pela prefeitura. Isso foi ontem, tá? De acordo com o Serviço de Meteorologia da cidade, há um sistema de alta pressão no oceano influenciando o tempo e as temperaturas na cidade. Sempre que a temperatura lá atinge 40 graus, né, atinge esse índice de nível 4 de calor, e isso é muito preocupante. Você que está no Rio de Janeiro nos escutando, se lembra de beber sua água, se hidratar, coloca protetor solar, pega uma sombrinha, um boné, enfim, se proteja. Calor é perigoso, o sol a gente sabe que é perigoso, muito sol no lombo dá problemas de saúde, dá problemas de pele, pode desidratar, então tome todo o cuidado possível. Andréia, retornamos, Andréia? Acho que ainda temos algumas questões técnicas. A gente tem algum tempinho aqui, ainda vou continuar com as nossas notícias, pessoal. Comentando, né, sobre esse calor extremo, isso não é exclusividade do Brasil. Temos uma notícia que comenta, né, apesar do Brasil estar nessa onda de calor, o INMET comentando aí e trazendo alertas constantes, né, e a partir dessa segunda-feira, dia 17, ontem, afetando, né, estados do São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e se estendendo posteriormente para Goiás e Bahia. Agora acho que temos a Andréia. Depois eu termino essa notícia aqui. Andréia? Sim, Erickson, sim, estamos te ouvindo. ótimo, que bom. Isso, é como você mesmo comentou, o Alerta Rio é um sistema da Prefeitura do Rio de Janeiro, ele colocou alerta 4, ele vai até 5, mas o 4 já é extremamente significativo. A tendência é hoje, inclusive, bater um novo recorde, eles estão com atenção. Já, de qualquer forma, Erickson, já era até uma situação prevista. A gente está aqui diariamente observando o monitoramento do tempo, a gente já sabia que essa semana ia ser quente, que vai persistir esse padrão, pelo menos até ali terça-feira, segue. A escala de tempo é uma escala de dias. De clima, quando a gente olha os mapas e os indicativos que o CPTEC indica, teríamos aí sim essa tendência de termos temperaturas acima da média. E olha, Alex, para só comentar em termos de climatologia, os meses mais quentes do ano é setembro e outubro. Não é janeiro, apesar de janeiro estarmos inseridos no verão, espera-se que no verão você tenha essa tendência de calor, mas aí você tem um componente umidade
que você tem a formação de nuvens, de tempestades e, com isso, chuvas. O que está condicionando essa tendência desse calor, inclusive até sentido na noite e madrugada, que a gente vê aí informações chegando, além do verão, que tem essa característica, essa atuação desse anticiclone que promove esse bloqueio, lembrando que no verão você tem uma maior radiação, você tem dias mais longos do que noites. Então, com esse calor associado, com essa característica do verão, você tem realmente que, além, por volta das 15 horas, você tem ali o registro das temperaturas máximas, mas ainda assim persistem, pelo menos até 10 da noite, tem aí registro de temperaturas ultrapassando os 30 graus. Então, é realmente preocupante. Já estávamos com a previsão dessa ocorrência, até como eu comento sempre, até fevereiro, aí, março, a gente vai estar sentindo. Os fenômenos climáticos, o Laninha, que tinha essa característica de amenizar a temperatura, ele não foi forte, até porque janeiro nós tivemos aí temperaturas acima da média registrado, foi um mês mais quente também, que já vem desde 2023. 2023, 2024, que a gente passou por um El Niño forte, não com uma intensidade de um super El Niño, mas foi forte e ocasionou toda aquela situação que nós vivenciamos. A ideia de chegar com Laninha iria amenizar as temperaturas, mas isso não ocorreu. O Laninha, como o próprio NOAA deu esse indicativo, ele seria fraco e de curta duração, tanto é que a gente olha aqui de forma rápida esse gráfico, não sei se você consegue olhar o gráfico que o NOAA disponibiliza na sua página, indicando aí como é que iria ficar o Laninha. Então, você já vê aqui fevereiro com essa tendência de 60%. Então, ele já começa a diminuir nos próximos meses, vai seguir com uma tendência de neutralidade, ou seja, quando nem o Laninha e nem o El Niño vão influenciar na condição de clima, e aí você vai ter essa tendência aí do outono chegando, que ele já começa dia 20 de março, mas ainda assim pode vir acompanhado com um calor. A tendência dos modelos, os modelos estão indicando a essa observação, a gente pode até olhar aqui de uma forma bem rápida, essa questão dos próximos meses, quando a gente olha aqui os 30 dias, né? É claro que a gente está pegando aqui de 12 de fevereiro até 13 de março, e olha o indicativo que ele está dando. Ele está dando aí, na questão de precipitação, diminuição das chuvas aqui nessa parte central do país, pelos próximos meses, indicativos de chuva nessa faixa norte e o aumento de chuvas na região sul, principalmente aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Vamos acompanhar, vamos observar, porque são escalas diferentes. A previsão do tempo é uma escala de dias, a previsão de clima é de meses, mas ele já está dando indicativo, até porque no outono já começa ali, nessa fase aí de 1º de março, já começa uma incursão, um aumento da entrada de frentes frias. Então, com isso, que é uma característica do outono, tá? O outono ele começa dia 20, mas em termos de escala meteorológica já começa ali nessa faixa mais no início de março, vai ter aí essa condição de sistemas atuando, cavado, e que vai proporcionar essas chuvas. Mas ainda assim mantém já nessa parte central do país uma tendência de diminuição das chuvas. Volto a dizer, não significa que não vai chover, nós estamos na era dos extremos. Mas podem vir aquelas chuvas em forma de tempestade, que ocasionam volumes significativos, mas que quando a gente olha no nosso histórico, vê que elas não são tão proporcionam essa insegurança, como o Erickson estava comentando em relação aqui ao Rio Grande do Sul, que teve essas estiagens, Erickson. Muito bem. Andréia, muito obrigado. A gente acabou tendo esse problema técnico, né? Sim. Mas a gente chegou ao limite da nossa entrevista. Agradeço muito pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas. Muito obrigado, Erickson. Tenham todos uma boa semana. Uma boa semana. Bom, pessoal, como eu estava comentando, né, antes da Andréia retornar aqui, a gente tem esse calor que está acontecendo, né, a Andréia mostrando aí. Por os próximos dias isso deve mudar a situação, mas a questão é que temos esses alertas e o INMET comentando, né, que esse calor agora atinge aqui o sudeste, o sul, né, parte do centro-oeste, principalmente o Mato Grosso do Sul, e se estende até ali o nordeste. Como ele comenta aqui, né, no Rio de Janeiro a sensação térmica passou de 40 graus ontem, e a cidade atingiu o nível 4 de calor
pela primeira vez desde que o protocolo municipal de temperaturas extremas foi implementado em junho do ano passado. Tá? Mas aí ele comenta aqui também aquela questão que a gente já falou aqui, né? Que o Serviço de Mudanças Climáticas Copérnicos da União Europeia já tinha comentado que 2024 foi o ano mais quente já registrado. Ou seja, não é exclusividade aqui do Brasil, outros países, aqueles comentam da Índia, né, passam por uma onda de calor. Eu me lembro que ano passado, fazendo algumas entrevistas para o mercado de açúcar, de cana-de-açúcar, realmente comentaram que Tailândia, Índia, áreas da Ásia estavam passando muito calor ao longo do ano passado, ou seja, várias partes do mundo aí passando por essas questões climáticas. A questão é que o Brasil, né, é o país, isso é uma outra notícia que eu trago aqui, é um país que tem um índice de previsão extrema muito alto por causa dessa onda de calor. Né? Como o país passa por essa onda de calor, esse índice de previsão extrema, né? Essas condições climáticas tão intensas atingem diretamente ali parte do Sudeste, parte do Nordeste, e isso é um modelo europeu que diz, né? E há uma experiência que diz o seguinte: atualmente o Brasil está registrando maiores valores dessa previsão, né, desse índice de previsão extrema do mundo para regiões de terra firme. Isso ressalta a possibilidade de uma onda de calor bastante expressiva ao longo dos próximos dias, atingindo em especial a região sudeste, chegando também às regiões nordeste e centro-oeste. Tá? É muito calor aí previsto para os próximos dias, que a gente vai explorar aqui nas próximas entrevistas da previsão do tempo. Vamos para os alertas do dia. Hoje temos dois alertas do INMET, um alerta pegando ali a região norte e centro-oeste. Esse alerta é para chuvas intensas, né? Chuva entre 30 e 60 milímetros ou 50 e 100 milímetros, com ventos intensos, risco de corte de energia elétrica, queda de galhos, alagamentos e descargas elétricas. Esse alerta é para o leste rondoniense, centro-amazonense, sudoeste amazonense, norte mato-grossense, norte amazonense, Madeira Guaparé, sul amazonense e sudoeste mato-grossense. O outro alerta que temos é um alerta ali para o sul, entre Santa Catarina e Paraná. Esse alerta também é para tempestade, chuva entre 30 e 60 milímetros ou 50 e 100 milímetros, ventos intensos e queda de granizo. Esse alerta vale para o Vale do Itajaí, Metropolitana de Curitiba, Sudeste Paranaense, Norte Catarinense, Oeste Catarinense, Grande Florianópolis, Centro-Oriental Paranaense e a área serrana. Vamos para os alertas do CEMADEM. O CEMADEM tem dois alertas, um para a região de Santa Catarina e Paraná, considera moderada a possibilidade de ocorrência de eventos hidrológicos nas regiões de Joinville, Blumenau, Florianópolis e Criciúma, em Santa Catarina, e Curitiba, Paraná, com destaque a região de Paranaguá, devido à previsão de chuva com alto acumulado e pancadas que podem ser localmente fortes ao longo do dia. Para a região sudeste, o alerta fica para São Paulo. Quem estiver indo para São Paulo aí, ao longo do dia, toma cuidado. Considera-se moderada a possibilidade de ocorrência de eventos hidrológicos na região geográfica intermediária de Sorocaba, em especial extremo sul do estado, na região litorânea de Cananéia e Iguape, e também do Vale do Ribeira, devido à previsão de chuva com alto acumulado e pancadas que podem ser localmente fortes. Esses são os alertas de hoje. Muito bem, pessoal. Lembrando então que a nossa TV Notícias Agrícolas começa às 8 horas da manhã com o Bom Dia Agro, dá sequência ali o Realidades da Safra, logo depois vem a previsão do tempo, daqui a pouco tem o Mercado do Boi e ao longo do dia a gente continua trazendo informações sobre as principais commodities, temos podcasts, entrevistas especiais, projetos especiais como esse que está acontecendo lá na Argentina.
Então fique conosco, ativa o sininho, deixa o seu like, se inscreva no canal, assim você ajuda o nosso canal a crescer e, ao mesmo tempo, recebe as notificações. Eu sou Erickson Cunha, eu vou ficando por aqui, até uma próxima. Um abraço.